Dando continuidade aí ao nosso aprendizado de processo, vamos falar agora a partir do artigo 25 até onde der uma duração de mais ou menos 15 minutos de vídeo. Eu acredito que dê até o 40, 50, e aí a gente vai progredindo, quem sabe até chegar ao 81. São bastantes artigos, tem uma quantidade enorme de artigos, mas dá para dar conta. Então vamos lá. Artigo 25 é o último ali quando se trata de limite de jurisdição. Ele diz que não cabe à autoridade judiciária processar e julgar a ação havendo cláusula de eleição de foro, né? Quando a gente põe no contrato a cláusula de eleição de foro, ela deve ser respeitada, principalmente quando ela exclui jurisdição brasileira. Mas, quando o contrato é de tema que não é competência exclusiva da jurisdição nacional, isso aí é válido. O contrato não pode ser um tema que só pode ser julgado pela lei brasileira. Então, de repente, sei lá, a gente pega lá dos casos que é só a autoridade judiciária brasileira. Ações relativas a imóveis situados no Brasil. Eu não posso colocar um foro americano para isso, porque é uma ação competente somente à autoridade judiciária brasileira. Ok? Tema não pode ser de competência exclusiva da jurisdição nacional. Artigo 26. Vamos começar a falar de cooperação. No artigo 26 é mais simples, ele é comprido, mas ele é simples de entender. Fala que a cooperação é regida por tratado internacional, devemos observar o devido processo legal aqui e no país que a gente está negociando. Os direitos fundamentais, eles devem ter uma interpretação extensiva pelo legislador, então a gente tem que abraçar assim, todos os direitos fundamentais, e o processo deve ser público, assim como aqui no Brasil, salvo nos casos que é exceção. Os parágrafos 1º e 2º vão abordar reciprocidade. E o que é a reciprocidade, para a gente olhar depois os parágrafos. Né? Reciprocidade é a correspondência de atos processuais aqui no Brasil e no estrangeiro. Então, de repente, nós temos um ato X aqui no Brasil que não existe no país estrangeiro. Nesse caso, não há reciprocidade. Se houver um ato aqui no Brasil que também se aplica à jurisdição internacional do país que a gente está tratando, aí há reciprocidade. Então, aí o parágrafo 1º diz que se não houver esse tratado internacional mencionado no caput, acredito que é no caput, sim, aí a gente usa a reciprocidade. E aí, usando a reciprocidade, segundo o parágrafo 2º, nós não precisamos de homologação. Não precisa de reciprocidade para homologação. Né? Parágrafo 3º, os resultados lá no estrangeiro precisam ser aceitos segundo a norma brasileira. Não adianta nada a gente proferir uma sentença lá que não é aplicável no estado do Brasil, né? Estado com E maiúsculo. E aí a gente vai trazer uma figura que é da autoridade central. Ele já menciona aí em outros artigos, em outros incisos, enfim, a gente sempre vai estar falando de autoridade central. Caso não haja uma designação específica de processo para a autoridade central, ela sempre vai ser o Ministério da Justiça, e aí todos os processos são encaminhados para o Ministério da Justiça. Artigo 27. Cooperação jurídica terá por objeto. Então vamos falar dos objetos de cooperação jurídica que estão aqui no artigo 27. Citação, intimação, notificação judicial, extrajudicial, colheita de provas, obtenção de informações. Basta ler o artigo. Isso aí são exemplos, eu não vou ficar lendo, porque leitura só mata o nosso tempo. Quando a gente fala de medidas judiciais de urgência, a gente manda uma carta rogatória, recebe a carta rogatória, ela não precisa de homologação porque ela é urgente. A carta rogatória, ela é a comunicação realizada entre juízes, né, no caráter internacional. Então, um juiz brasileiro conversa com um juiz americano via carta rogatória. Não existe contato direto, não existe contato secundário, não existe um outro método de contato entre juízes senão a carta rogatória. Então, comunicação realizada entre juízes em caráter internacional. Artigo 28 vai trazer para a gente o que é o auxílio direto. Inclusive, nesse sentido, nós temos até aqui um outro material de apoio que eu vou trazer. O auxílio direto ele tem objetos específicos, mas em regra ele cabe quando a medida não decorre de homologação a ser realizada no Brasil. Né? Auxílio direto é sobre a obtenção e prestação de informações sobre ordenamento jurídico, colheita de provas, ou aí, como eu falei, medidas não defesas no Brasil.
e também quando a medida não decorrer de homologação a ser feita no Brasil. Quanto à carta rogatória, é uma comunicação entre juízes, entre magistrados. O auxílio direto é quando a gente traz a comunicação entre autoridades centrais. Então, de repente, o Ministério da Justiça brasileiro vai conversar com a autoridade central dos Estados Unidos, aí é via auxílio direto e não via carta rogatória, porque não é uma conversa entre juízes. Artigo 29, ele vai mencionar para a gente para quem vai a solicitação de auxílio direto, como eu acabei de falar, para a autoridade central. Autoridade central, Ministério da Justiça e Cidadania, quando não há designação específica. Artigo 30, quais são objetos de auxílio direto, né? Já mencionamos aqui, conhecer o ordenamento jurídico estrangeiro, conhecer processos administrativos ou judiciais findos ou em curso, colheita de provas que não são de competência exclusiva brasileira e medidas não defesas pela lei brasileira. Artigo 31 vai falar o que eu já falei também, com quem se comunica, a autoridade central, né? Que vai se comunicar com outras autoridades centrais. Artigo 32 diz que o auxílio direto, quando não há uma prestação jurisdicional, quando não há demanda por prestação jurisdicional, a própria autoridade central já pode tomar as providências das quais o outro Estado necessita. O artigo 33 diz que quando o estrangeiro pede o auxílio direto, a autoridade central recebe esse pedido de auxílio direto, encaminha para a Advocacia Geral da União. Caso a autoridade central seja o Ministério Público, nesse caso aí isso é uma exceção, né, porque geralmente é o Ministério da Justiça, então caso seja o Ministério Público, ele já requer isso em juízo. Ele não precisa encaminhar para a Advocacia Geral da União, porque ele já recebeu, ele mesmo já tem capacidade para entrar em juízo com esse pedido, com essa necessidade de auxílio direto. O artigo 34 vai trazer para a gente uma ampliação do rol de matérias que competem aos juízes federais, porque compete ao juízo federal do lugar em que deve ser executada a medida prestar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. De repente, os Estados Unidos pede para o Rio de Janeiro alguma prestação jurisdicional, vai ser o juiz federal competente do Rio de Janeiro, né? Não existe essa diminuição do trabalho dos juízes. Ele ampliou o rol de trabalho dos juízes. Agora a gente começa a falar de carta rogatória. Artigo 35, a gente tem muita coisa para falar dele, porque ele foi vetado, então vamos pular isso aí. Artigo 36, fala sobre a carta rogatória, ele vai trazer um monte de coisa aqui. Defesa restringir-se à discussão quando o atendimento dos requisitos para que o pronunciamento produza efeitos, o que é importante para a gente, né? Respeitar o devido processo legal e alguns requisitos para o cumprimento do pedido na carta rogatória que chega para o Brasil. Requerimento de homologação, deve haver petição inicial ou certidão da sentença estrangeira e, mais do que nunca, tradução e autenticação, porque senão nossos órgãos não conseguem ler a carta, né? Temos 3 passos aí nesse processo. Ele chama de concessão de exequatur, eu não sei pronunciar isso, mas é conceder a execução. Quem concede a execução é o STJ. Então chega a carta rogatória para o STJ, o STJ homologa e concede a execução. Essa execução é realizada pelo juiz federal. O juiz federal é executado, ele devolve a carta com o pedido tendido para o STJ, que já encaminha para a autoridade central estrangeira, né? Artigo 37. Pedido de cooperação oriundo no Brasil será enviado à autoridade central brasileira. Isso é bem simples. Chegando no Brasil, vai ser encaminhado para a autoridade central brasileira. Isso aí já entrou em outros capítulos, que é a disposição comum às sessões anteriores, falando de competência internacional, de cooperação jurídica internacional. E passando, artigo 38, temos aí o que a gente deve enviar no pedido de cooperação jurídica internacional. Nós precisamos mandar o pedido, precisamos mandar os documentos relativos a esse pedido e tudo traduzido. É isso. Artigo 39. Pedido passivo não pode contrariar a ordem pública. De repente, um pedido que chega de fora não pode contrariar a ordem que se estabelece aqui no Brasil. A gente não pode receber um pedido do Oriente Médio que pede para a gente matar uma outra pessoa, um Estado que pede para o Estado matar uma outra pessoa, isso contraria a ordem pública. Então esse pedido não é atendido. Artigo 40.
Cooperação jurídica internacional também. Quando esse documento, esse pedido, ele é entregue ou enviado por uma via diplomática, ele não precisa de ajuramentação, autenticação nem legalização. Mas isso não exclui a possibilidade de haver reciprocidade dentro do processo, né? Artigo 42. Vamos começar no artigo 42 a falar sobre competência. Nesse sentido, nós já estamos dando quase 10 minutos de vídeo, eu vou até o 48, né? Vamos lá. 42. Competências é o juiz processa e julga, né? É a atividade principal do juiz. E as partes também podem submeter a solução da sua ação a juízo arbitral, mas só para alguns direitos específicos, né? Quando ele coloca aqui para a gente os casos específicos, causas cíveis, né? 43. A gente decide a competência a partir do artigo 43 e é no momento do registro ou do envio da petição inicial. Então, de repente, vou enviar a petição inicial para quem? Para o juiz competente. Já envio ela para o juiz competente. Não posso enviar minha petição inicial para um juiz diverso daquele que é competente para decidir sobre aquele meu pedido. Artigo 44. A competência ela pode decorrer da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, de legislação especial, normas de organização ou constituições estaduais, finalmente. Então ele traz aí para a gente o rol de órgãos que podem decidir competência. Agora vamos lá para o artigo 45, que é um pouco mais complexo, né? Os autos tramitados em juízo não federal são remetidos ao federal quando há superveniência da União durante o processo. Existem exceções para isso. As exceções para esse artigo são nos casos de recuperação judicial, insolvência ou acidente de trabalho, ou quando são relativos à justiça eleitoral ou justiça do trabalho. Nesse caso, a superveniência de União não encaminha esse processo para a competência da União. Autos não serão remetidos quando pedida de competência do juiz original da ação. De repente, chega um pedido de um determinado juízo, então, mesmo que haja essa superveniência, não é remetido à justiça da União. Também não se acumulam pedidos que interessem União e relacionados. Não vai ter pedido repetido interessando ao juízo federal. O juízo federal já é extremamente encarregado de trabalho e não vai ter condição de ficar desgastando o juízo o juízo da União, aliás, com esses processos repetidos. Caso o ente federal que entrou aí no processo, que seja superveniente, seja extinto, o processo volta para o juízo de origem. Então, de repente, estamos num processo, ok, entrou um ente federativo de União, e beleza, vai para a Justiça da União. Ente federativo extinto, pega esse mesmo processo, volta para o juízo original. Esse foi o artigo 45. Artigo 46, de falar sobre os direitos pessoais e reais, né? Ações que são fundadas em direitos pessoais e reais. A regra é que será julgada no domicílio do réu. Esse é um benefício, esse é um foro privilegiado. Foro privilegiado porque a lei privilegia o réu a ser julgado no seu domicílio, na sua comarca. Caso haja mais de um domicílio desse réu, pode ser qualquer domicílio. Caso esse réu tenha domicílio incerto, vai ser o foro onde ele for encontrado primeiro ou o foro de domicílio do autor. Caso o domicílio do réu não seja no Brasil, aí sim será o foro do autor. Caso o domicílio do réu e do autor não seja no Brasil, será qualquer foro. Havendo dois réus, vai ser o foro de qualquer deles, né? E a gente estende isso, mais de 2 réus, 3 réus, 4 réus, claro, mais de 2 pode ser qualquer número. Então aí a gente pode escolher qualquer foro para beneficiar qualquer réu. Quando a gente está falando de execução fiscal, é exclusivamente no domicílio do réu, da sua residência ou onde ele for encontrado, né? Artigo 47, vamos tentar fazer mais um pouco, ainda tem tempo. Direito real de imóveis. Quando a ação é concernente a direito real de imóveis, compete aí o foro de situação da coisa, ou seja, o foro onde aquela coisa, aquele imóvel, de repente está localizado. A gente pode até optar para o domicílio do réu ou foro de eleição se
essa ação nos trata de direitos de propriedade, de vizinhança, de servidão, de divisão, de marcação de terras e enunciação de obra. Quando a gente fala também de ação possessória e imobiliária, a gente precisa pontuar que será o foro de situação da coisa. Então, havendo uma ação de possessória imobiliária, será necessariamente ajuizada em foro de situação da coisa, tratando-se de competência absoluta. Então, essa competência não é modificável, é inderrogável. E a gente continua nos próximos artigos, no próximo vídeo.